Então vem ficar perto porque juntos somos melhores. E vamos aprender então sobre a nossa saúde? Aqui, gente, o foco é a saúde íntima, porque no verão a gente precisa ter algumas preocupações que de repente a gente já não precisa se preocupar tanto nas baixas temperaturas, tá? Mas os dias mais quentes exigem cuidados específicos. Então, é por isso que eu já liberei o WhatsApp, que é o 11 950 45 18 40, e recebo agora a ginecologista e obstetra Ana Paula Mondragon. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom te receber. Te convido Obrigada. para sentar. Olha, já tem uma mesinha ali com tudo que a gente usa, né, no verão, biquíni, bermudinha. E aí tem alguns absorventes que a gente vai aprender sobre eles. Vamos Doutora, é verdade que quando tá calor a gente precisa tomar algum cuidado especial, precisa ter mais atenção? Na verdade, muitos, né? Vamos lembrar que, assim, a nossa vagina, ela tem uma flora, né? E eu brinco até com as minhas pacientes, que é como se fosse uma gangorra. Nós temos fungos e nós temos bactérias. O que depende esses fungos ou essas bactérias de proliferarem e se tornarem mais ativos? O pH vaginal. E muitos fatores vão alterar esse pH vaginal. Um deles é a temperatura. Então, quando a gente fica com uma temperatura mais quente, a gente tende a suar um pouquinho mais. E acontece que isso vai desequilibrar o nosso pH. Além disso, tem outros fatores que vêm muito com o verão. No verão a gente viaja, a gente vai pra praia, a gente descansa, acaba que a gente dorme pouco, acaba que a gente não se alimenta tão bem e acaba que as pessoas tendem a ingerir um pouco mais de bebida alcoólica. E isso também vai fazer com que a nossa imunidade tenha uma queda. E essa baixa imunitária pode acontecer de desequilibrar esse nosso pH e fazer com que fungos ou bactérias se tornem mais potentes, vindo o famoso corrimento. Olha lá. Tudo que a gente não quer, né? É interessante que a gente sai para viajar e volta às vezes tão mais cansada, né? Porque foi como a doutora falou, a gente dorme pouco, se alimenta mal, às vezes bebe alguma coisinha. Exatamente. Tem que ficar atento. Bom, vamos lá, vamos pensar no melhor dos mundos, né? A pessoa tá aqui trabalhando, horário regradinho, tá tudo certinho, mas ela realmente está transpirando muito. Isso também afeta o nosso pH? Isso afeta. O que acontece? Eu sempre falo das nossas pacientes. A gente tem que pensar que o ideal é você sempre usar uma calcinha de um tecido que seria o algodão. Um tecido que é mais, digamos assim, respirável, né? Que deixa arejar essa região íntima. À medida que você coloca outro tipo de tecido, isso abafa mais. E acontece exatamente isso, de desequilibrar esse pH. Eu tinha tanta vontade de ver a calcinha de toda mulher aqui. Sabe por quê? Porque eu duvido que alguém esteja com calcinha de algodão. Já falei isso outro dia. Os fabricantes não fazem uma calcinha de algodão bonita, né, Não. gente? É impressionante. Duvido. Tem alguém de calcinha de algodão aqui? Não tem. De algodão, todo mundo tem um pouquinho de lycra, um pouquinho de elastano, Mesmo, né, algodão puro é renda. difícil, Não muito é difícil assim? hoje. Exatamente. E aí, o ideal é a calcinha de algodão. Bom, Isso. como a gente não usa a calcinha de algodão, isso é um fato, raras são as mulheres que usam, o que a gente deve fazer? Porque a calcinha vai ficar mais úmida. Exatamente. Antes disso, deixa eu só falar. Vamos falar desse vilão aqui, ó. O conhecido de todas as mulheres, né? O que é o chamado protetor íntimo de uso diário. Gente, isso é um crime. Falar que isso é de uso diário, isso aqui é um crime. Não dá, tá? Esse tipo de protetor de calcinha, ele foi feito para usar no início da menstruação, no final da menstruação. E não todos os dias, justamente pelo mesmo motivo que você está falando. Porque vai abafar mais, vai alterar seu pH vaginal e vai fazer com que proliferem bactérias ou fungos que não deveriam. Qual que é o ideal? Você levar uma, duas calcinhas dentro da sua bolsa para o trabalho. Passou 4, 5, 6 horas na metade do seu expediente, na hora do seu almoço, vai ao banheiro, troca de calcinha e você tá limpa e seca. Esse é o ideal. Ou então, transpirou, é a hora de trocar, né? Às vezes não Exatamente. precisa nem esperar tantas horas. Às vezes você pega um calorão na vinda pro trabalho, tem gente que Exatamente. faz uma caminhada de metrô até o local de trabalho, né? Então a gente tem que ficar atenta a tudo isso. E você vê, né? Olho vivo aí com esse protetor de calcinha. Já que a gente falou de protetor de calcinha, eu vi que você tem outros absorventes ali. Esses absorventes também merecem um cuidado especial nessa época? Merecem. Eu trouxe aqui, por exemplo, um absorvente interno, né? Hoje a gente tem vários tipos, eu já vim aqui, até comentei com você, né? Sobre o coletor menstrual, sobre os absorventes que são reutilizáveis, as calcinhas, inclusive, próprias para menstruação. A diferença é que no verão, justamente pelas altas temperaturas, pelo aumento do suor, você tem que ter mais atenção com relação ao tempo de troca.
tá? Então, geralmente a gente fala, ó, troca mais ou menos a cada 6 horas. No verão, o ideal é que você troque a cada 4 horas. Seja o absorvente externo, seja o absorvente interno. Copinho vaginal, mesma coisa, que você tenha esse cuidado de tirar, higienizar, pelo menos a cada 4 horas. O que é esse tubinho aí branco, doutor? Ah, o tubinho foi só para lembrar com relação à higiene, tá? Então, o que é importante? Como você falou, a gente sua bastante. Então, a gente tem que ter uma higiene. Vamos lembrar que os extremos também não são saudáveis. Como existem bactérias do bem, a gente não pode ficar o tempo inteiro retirando essas bactérias, mas lembrar que você tem que fazer higienização sim. Se você está em casa, defecou, dá uma lavadinha, usa um sabonete íntimo, ou se você não puder um sabonete íntimo, um sabonete mais neutro, um sabonete glicerinado. Faça essa higiene para você estar sempre limpinha e prevenir infecções. Outra questão, aproveitando de higiene, só desculpa te cortar, lembrar sempre de urinar após a relação sexual. Isso é super importante, tanto quanto o homem, a mulher também deve. À medida que a gente tem aquele jato de urina, a gente consegue limpar, varrer todas as bactérias que estão ali no canalzinho que podem no futuro gerar uma infecção de urina, coisa que é muito comum no inverno. E se a pessoa não tiver com a bexiga cheia, mesmo que seja só um pouquinho, só um pouquinho já é suficiente, é importante. Tá joia. Falando de higiene, essa semana ou a semana passada eu tô meio perdida por conta dos feriados que a gente acabou tendo aqui, né, em São Paulo. Mas por esses dias, uma blogueira famosa, e as meninas que acompanham sabem dessas meninas, comentou que o namorado usa desodorante íntimo. E eu fiquei pensando, será que isso é uma coisa boa ou ruim? Aí fiquei pensando, com essa declaração, muita gente vai achar que tem que usar desodorante íntimo. Existe desodorante íntimo para mulher? Existe. É bom ou é ruim? Vamos lá. Infelizmente, a gente tem a cultura de que o odor tem que ser perfumado, tá? Que a gente sempre tem que estar perfumada. E a gente acabou transmitindo isso para a região genital também. Então, as pessoas tendem a achar que a região genital tem que estar sempre limpinha e cheirosa. E isso não é verdade, tá? Então, você tem que tomar cuidado justamente com essa questão de odores. Sabonetes com muito odor, produtos com muito odor, podem fazer com que você desencadeie alergias. Tá? Então, nem todo mundo pode usar um desodorante íntimo. O que é o ideal? Lavar com água e um sabonete propício para aquela região. Às vezes, dependendo da pessoa, água. E só água já é o suficiente, porque pode desenvolver sim uma alergia a um sabonete íntimo e a um sabonete glicerinado também. Olha, e só a água seria tranquilo. Suficiente para fazer higiene? Exatamente. É bom, a gente vai aprendendo, né? E vai aprendendo e vai ensinando para as que estão vindo, para as novas gerações. A gente precisa de conhecimento. As crianças têm que ser ensinadas desde novinhas. As menininhas têm que aprender, né? A mãe tem que ensinar e tem que ensinar também a lavar as calcinhas. Não deixar no box, porque vai... Perfeito! Proliferar bactérias, fungos, não é? Isso mesmo, não é um ambiente propício para você secar a calcinha. Tem que colocar para secar no varal. No sol, de preferência. É isso aí. Bom, temos várias perguntas já. Aqui a produção falou, gente, tem muita pergunta, elas estão ali administrando. Se você mandou a sua, segura, vamos torcer para dar tempo. Eu vou te pedir 2 minutinhos, doutora Ana, e a gente volta para que as meninas tenham as respostas, tá bom? Combinadíssimo. Olha lá. Agora é a hora de perguntar. Às vezes você tá com uma questão te incomodando, tem vergonha até de perguntar para sua ginecologista, não quer se identificar? Tudo bem. Pode mandar sem identificação. Aqui a gente pergunta com muito respeito, muita seriedade, porque o importante é a gente aprender a lidar com o nosso corpo e evitar doenças oportunistas, certo? Volto já já. Mas a doutora talvez possa falar. Uma coisa importante ele falar é que assim, existe uma diferença com relação à região íntima do homem e da mulher. O homem é muito exposto. Então, o pênis do homem, por estar tão exposto, ele é bem mais arejado. A mulher não. Como a gente tem tudo, digamos assim, meio embutidinho, né? É muito mais difícil ficar arejando essa região. Então, a gente vai ter muito mais tendência à alergia, a desenvolver problemas com fungos e bactérias. Eu tava pensando aqui, esse tipo de desodorante íntimo, pro homem provavelmente não vai alterar flora nenhuma, mas pra gente vai alterar a flora vaginal, não vai? Pode alterar. Exatamente, pode alterar. Então, cuidado. Melhor não. Cuidado. Lava direitinho. Vamos lá. Perguntas na tela. Vamos aprender aqui com a doutora Ana Paula Mondragon. Sobre saúde íntima da mulher, a primeira pergunta diz, tem infecção urinária constante. A ginecologista disse para fazer uma cauterização com laser, já que não tem o útero. E o procedimento, é o procedimento mais adequado? Vamos lá.
São coisas diferentes. A infecção urinária, ela é causada por bactérias. Precisa estar avaliando nessa paciente quais são os fatores de risco que ela tem para infecção de urina. Cada vez que ela tem infecção de urina, ela vai ao médico, ela trata com antibiótico, a infecção volta. Por que está voltando? É a mesma coisa de quando a gente tem febre e a gente toma um remédio para febre. Você baixou a febre, mas você não tirou a causa. Precisa investigar qual é a causa para essa mulher estar tendo infecção de urina de repetição. Tá? Pode ser uma baixa imunidade, pode ser alterações nos hábitos dela, tá? Como eu falei, do hábito de higiene, na hora de se limpar, na hora de ter relação e etc. Com relação à retirada... Mas pode, por exemplo, ser uma baixa de imunidade toda vez que fica estressado, toda vez que fica doente? Pode. Ao fazer uso de antibiótico, a imunidade cai. Ao ficar estressada, ao dormir mal, ao comer errado. Ah, bebida alcoólica. Exatamente. Então tem que ficar aí bem atento. Com relação a essa retirada do útero, precisa avaliar se ela retirou ou não os ovários, tá? Porque o útero não vai ter nada a ver com isso. Mas se ela retirou os ovários, ela deve ter entrado provavelmente numa menopausa, né? Ela foi castrada, entre aspas. Essa redução de hormônios vai causar uma atrofia. O que é atrofia? É quando a célula do nosso corpo fica bem fininha. A pele do idoso, ela é fina, qualquer coisa que bate machuca. Nossa vagina fica daquele jeito também quando a gente está mais idosa, quando perde o estrogênio. Aí o que é recomendado fazer? Hidratar aquela região e aí existe o tratamento a laser. Essa atrofia vaginal pode sim favorecer o aparecimento de infecção urinária. Então, nesse caso, imagino que ela esteja menopausada e tem atrofia vaginal, o laser vai ajudar a hidratar aquela região e vai ajudar também a prevenir essas infecções. Mas precisa tudo ser investigado. Claro, tem que investigar. Mas o laser só faz bem, né? Pelo que eu tenho ouvido falar. O laser faz muito bem. Para as mulheres de meia idade. Pois é, todo mundo fala que é excelente, né? E é indolor. Indolor. Interessante. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Nasa do Pará, estou no início do climatério. É a mesma coisa lá. Nossa, viu? Só esse ano eu tive infecção urinária 2 vezes. Esses fatores estão interligados? Infelizmente estão, porque é a perda do estrogênio, é a modificação do que a gente chama do epitélio, do revestimento da vagina. Ok. Próxima pergunta. Surgiu um corrimento vaginal constante, às vezes com cheiro desagradável. Fiz tratamento com fluconazol e não deu certo. Há outras medidas para me livrar do problema? Primeiro, uma coisa muito importante dessa pergunta. Eu escuto muito isso de algumas pacientes. Eu tenho corrimento sempre. Vamos lembrar que a nossa vagina, ela tem uma hidratação que é dela. A gente tem uma secreção que a gente chama de fisiológica, que é natural. Como ela é? Ela é uma secreção transparente, levemente branca, tá? Que fica na nossa calcinha, não tem cheiro e não causa sintomas, como ardor, como coceira. Se esses sintomas aparecerem, dor para ter relação, ardor ao urinar, coceira, aí a gente chama de corrimento, que pode às vezes até ter um cheiro ruim, tá? Sempre que aparecer um corrimento, corrimento é patológico, é doença. Ela tem que primeiro, antes de se medicar, procurar um especialista. Não conseguiu consulta com o seu médico? Pelo menos ao pronto-socorro. Por quê? Porque olhando e sentindo o odor, a gente sabe identificar se aquilo ali é uma bactéria ou se é um fungo. E vamos conseguir passar o tratamento adequado. Perfeito. Não dá para fazer automedicação, né, gente? Não. Mas esse fluconazol só vende com receita ou vende livre? Não, vende sem receita. Vende sem Essa receita. Que é a questão, Aí a pessoa acha que está tratando, mas não está, né? Exatamente. E agora, quando tem mau cheiro, normalmente é algum tipo de bactéria conhecida? Não, pode ser várias? Olha, pode existir um desequilíbrio da flora e ser as bactérias como tal. Tá. Né? Então pode Aí acontecer tem que tratar de ter cheiro. com antibiótico. Tem que tratar com antibiótico. O fluconazol é antifúngico. Entendeu? Tá vendo? Ele é Remédio muito errado. difundido. Então as pessoas tomam, tive corrimento, vou tomar fluconazol. E aí acaba sendo uma bactéria e não trata. E tem que tratar. Tem que tratar. Próximo. Queria saber se é normal sentir cólicas fora do período menstrual. Uma coisa que é importante a gente lembrar que o abdômen inclui vários órgãos e nem sempre é o útero que está te gerando cólica. Você pode ter, por exemplo, uma inflamação intestinal e a causa da sua cólica ser intestino, tá? Mas vamos supor que você tenha cólicas fora do período menstrual e seja realmente dessa região genital feminina. Não é comum, precisa ser investigado para ver se você não tem um cisto ou alguma outra patologia que esteja te gerando esse desconforto. Normal é ter cólica no período menstrual. Próximo ao período, um pouquinho antes, durante, um pouquinho depois.
Quer morrer de inveja? Eu nunca tive cólica na minha vida. Isso é pra morrer de inveja mesmo. Olha, gente, eu nunca tive cólica na minha vida, por isso que eu pergunto assim, não sei nem como é que é, você acredita? Acredito. E nos partos eu tive Sortuda. um pouquinho de contração, mas também quase que não tive dor. Então aí é... Negócio de louco, né? Abençoada. Abençoada. Vamos lá, tenho endometriose e faço uso contínuo de anticoncepcional. O tratamento com Dionogeste é o suficiente ou devo considerar cirurgia, já que as hemorragias são constantes? Então vamos lá, esse já é outro tema, né? A endometriose, ela é uma doença inflamatória, tá? A gente sabe hoje, através de muitos trabalhos, que ela está relacionada com outros fatores, inclusive a alimentação, tá? A endometriose não é nada mais que a capa interna do útero, aquela que descama em forma de menstruação, que foi parar, ainda não se sabe como, para fora do útero, nos ovários, na bexiga, no intestino. E isso causa sintomas. Então a paciente menstrua e tem cólica, mas vai ter cólica também em outros locais, por causa desses focos de endometriose. Agora, essa é a questão. Se usa muito o tratamento de Dionogeste, existem outros tratamentos, mas tudo vai depender do estágio dessa endometriose. Então, falando assim, é muito difícil responder essa pergunta, porque eu não sei em que estágio ela está. Se ela está num estágio avançado, onde tem acometimento de intestino, por exemplo, a cirurgia sim é a melhor opção. Quando está em estágios mais iniciais, pode ser a pílula, que seria o Dionogeste, como a gente tem hoje também aqueles chips que se falam, né? De gestrinona, que ajuda bastante também. O Dionogeste, você disse que ele é ótimo para um começo, mas essa endometriose vai evoluindo e vai ficando mais acentuada? Os trabalhos comprovam que o uso de Dionogeste melhora, inclusive, um pouco e impede que ela prolifere. Mas isso tudo vai variar de caso a caso, cada paciente, né? Joia. Próxima pergunta, vamos lá. É comum os médicos não solicitarem exames de imagem em mulheres que têm próteses mamárias? Não é comum, não é o ideal, depende muito da faixa etária da paciente, por exemplo. Meninas mais novas tendem a ter menos problemas, mas mulheres acima de 40 anos, não só a ultrassonografia como a mamografia devem ser feitas mesmo com o uso da Olha, prótese. gente, eu tenho prótese, mamografia super tranquilo. Tem gente que fica preocupada, fala, ai meu Deus do céu, não acontece nada. Ao contrário, ela até aperta menos, sabe? Porque quando eu não tinha, né, a mamografia ela é mais achatadinha, né? A técnica é diferente. Isso. Super tranquilo. E tira esse negócio da sua cabeça que, ai, mamografia dói. Não, vai tranquila, você vai tirar de letra. E depois a ultrassonografia também que complementa, Não é ter né? câncer e não saber, né? E pegar em estágio avançado. Pegar um lá na frente, porque quando a gente descobre antes, cedinho, o tratamento é muito mais assertivo, né? Com chance de cura. Vamos lá para a próxima pergunta. O sabonete íntimo deve ser de uso diário? Como escolher o correto? Sim, o sabonete íntimo é um sabonete. Como a gente toma banho todos os dias, a gente deve sim ter um sabonete separado para essa região. Como eu te falei, a gente tem que manter esse pH. Existem muitos sabonetes no mercado que são bactericidas, que têm esse poder e a propaganda mesmo fala, matam as bactérias. A gente não quer isso para a região vaginal, justamente porque existem bactérias, como a gente diz, que é do bem para proteger a nossa vagina. Então, o sabonete íntimo deve sim ser usado todos os dias. Da mesma forma que você usa o seu sabonete, você vai usar o seu sabonete íntimo. Joia. Próxima pergunta. Como saber se coceira na parte externa é irritação da calcinha ou alguma alergia? Bom, em primeiro lugar, tentar trocar calcinha, né? E usar uma calcinha de algodão para ver se você melhora. Outra opção seria você começar a dormir sem calcinha, deixar essa região mais arejada para ver se isso melhora. Não está melhorando? Tem que procurar a ajuda de um profissional para ser examinada. E de qualquer forma, se é da calcinha ou se é outra alergia, é alergia, né? De todo jeito. Exato. Vamos lá, próxima pergunta da Maria de Aracaju. Um beijão pra turma de Aracaju, vocês são tão carinhosos comigo. Eu ainda vou conhecer Aracaju, ainda não conheço, mas vou. É comum aumentar a libido depois dos 40 anos, ainda não tenho sintomas de menopausa. É uma bênção. Maravilha, né? Olha. É uma bênção. Tá vendo? Ela quis deixar a turma com inveja. Com certeza. Isso é muito varia de mulher para mulher, né? As mulheres tendem, com a redução, com a melhor idade, começar a diminuir um pouco os níveis de testosterona, de estrogênio, e a libido tende a diminuir. Tem algumas sortudas, digamos assim, Maria, como você, que aumentam. Que ótimo. Ontem eu vi um negócio tão legal, acho que foi a Michelle daqui da produção que postou, né? Sobre libido, sobre preliminares. Na verdade, os homens têm que aprender as preliminares das mulheres. Lavar louça, dar atenção, conversar. É isso. Um presente,
né? Então, assim, um elogio, isso tudo é que, ó, esquenta a relação. Pensa você que aquele beabá que vocês aprenderam, não, que o negócio tá errado. Muito diferente. É diferente. Olha no olho, diz que ama. Flores. Fala, hoje você fica quietinha que eu que vou fazer a comida. Faz massagem no pé, flores, né, doutora? Com certeza. Tá? Dica, hein, preciosa para os homens. Próxima pergunta. É mais saudável dormir sem calcinha ou com calcinha de algodão? Usa sabonete infantil desde sempre. Excelente. O sabonete infantil, ele tende a ter um pH mais neutro. Os sabonetes íntimos, eles têm um pH levemente ácido, que são mais próximos ao da região íntima. Então, entre o infantil e o íntimo, seria melhor o íntimo. Mas na ausência dele, o infantil também vai fazer um papel muito bom. E dormir sem calcinha é o ideal. Use a calcinha de algodão durante o dia e durma sem calcinha à noite. Não precisa dormir pelada, gente. Não. Pode dormir com pijaminha, soltinho, pode dormir com uma camisola, né? Isso mesmo. Mas tem que deixar ali a queridinha respirar. Cadê minha fichinha? Ah, tá aqui. Deixa eu passar para vocês os contatos da doutora Ana Paula Mondragon. Ela tá no Instagram, desse jeitinho mesmo, tudo juntinho, Ana Paula Mondragon. Landim, no final. Ana Paula Mondragon Landim. E o telefone, se você quiser ligar para marcar um bate-papo, gente, hoje com a telemedicina, isso tudo fica tão mais tranquilo, você tira seus grilos, né? 11 2534 1777 do consultório. E se você quiser mandar mensagem que facilita, 11 9 8990 4246. Muito obrigada. Deixa eu só fazer uma pergunta, já que eu olhei ali o biquíni. Biquíni, molhou, tem que trocar? Sim, justamente por isso que eu coloquei aqui. É um biquíni e 2 calcinhas. Então, fica da mesma corzinha, combina. Molhou o biquíni, vai continuar ali no churrasco, com os amigos. Troca a sua parte de baixo. Não fica molhado, senão vai alterar esse pH e o fungo vai vir. Mas não precisa ser uma neura, né? Tipo assim, fui na água, voltei pra tomar sol, tem que trocar o biquíni? Não, logo em né? seguida. Dá uns minutinhos, você fala, vou continuar com essa roupa, vou voltar pro mar, não vou voltar pra piscina, então deixa eu me trocar. Pronto. Perfeito. Muito obrigada. Um eu que ótimo agradeço. verão, final de verão e até a próxima, tá bom? Obrigada, E Cláudia. a gente já aprendeu, né? Então vamos embora colocar tudo em prática. Porque também, assim, ó, não adianta a gente ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai praticando e vai difundindo.